O ano é 2025. O Brasil, uma nação que enfrenta seu passado tumultuado e seu futuro incerto, encontra-se numa encruzilhada. Superficialmente, o país ostenta as características de eleições prósperas, com democracia, de um sistema multipartidário e de uma Constituição que garante os direitos fundamentais. No entanto, um exame mais atento revela uma realidade mais complexa e preocupante. Uma realidade onde a própria essência da democracia, a vontade do povo, está constantemente sob ameaça. A posição do Brasil no Índice Global de Democracia é tema de muito debate. Embora algumas organizações internacionais elogiem o progresso do país desde o fim da ditadura militar em 1985, outras manifestam preocupação com o aumento da corrupção, a desigualdade social e a erosão das instituições democráticas. Essa discrepância destaca a dificuldade em avaliar o verdadeiro estado da democracia brasileira. Será um reflexo genuíno da vontade do povo ou uma fachada cuidadosamente construída, concebida para mascarar uma luta pelo poder mais profunda? Esta questão tem atormentado a sociedade brasileira há décadas, alimentando debates acalorados e profundas divisões dentro do país. O conceito de democracia relativa, onde o poder está nas mãos de um grupo seleto, apesar da existência de instituições democráticas, ressoa profundamente em muitos brasileiros. Este sentimento de desilusão, de um sistema manipulado contra o cidadão comum, é palpável nas ruas, nos meios de comunicação social e nos corredores do poder. A luta pela verdadeira democracia no Brasil está longe de terminar. É uma batalha travada não apenas nas urnas, mas também nos tribunais, na mídia e nos corações e mentes de cada brasileiro. Os riscos são altos e o resultado incerto. A influência das corporações e dos bancos nas decisões políticas é inegável no Brasil. Forças econômicas poderosas, muitas vezes com interesses instalados que vão contra as necessidades das pessoas, exercem uma influência significativa na elaboração de políticas. Esta influência manifesta-se de várias formas, desde o financiamento de campanhas e lobbying até a formação da opinião pública através da propriedade e controlo dos meios de comunicação social. As alianças partidárias e o clientelismo político agravam ainda mais o problema. Os partidos políticos, muitas vezes movidos pela autopreservação e pela busca do poder, envolvem-se em acordos de bastidores e na negociação de votos, dando prioridade aos seus próprios interesses em detrimento do bem comum. Esta cultura de clientelismo e favoritismo mina os princípios de transparência e responsabilização, minando a confiança do público no sistema político. O judiciário também desempenha um papel complexo e muitas vezes controverso na política brasileira. Embora os tribunais devam servir como árbitros imparciais da justiça, defendendo o Estado de Direito e protegendo os direitos individuais, estão cada vez mais envolvidos em disputas políticas. Esta judicialização da política, como é frequentemente chamada, levantou preocupações sobre a separação de poderes e o potencial de excesso judicial. A intrincada rede de relações entre os atores políticos, as elites econômicas e o poder judicial cria um sistema onde o poder está concentrado nas mãos de um grupo selecionado. Esta concentração de poder, muitas vezes exercida à porta fechada e com pouca transparência, representa uma ameaça significativa aos princípios da governação democrática e da responsabilização. O Brasil, como muitas nações ao redor do mundo, está lutando contra a ascensão do extremismo político. Alimentados pela incerteza econômica, ansiedades sociais e um sentimento crescente de desilusão com as instituições políticas tradicionais, as narrativas extremistas ganharam força em ambos os extremos do espectro político. Na extrema-direita, as narrativas de declínio cultural, de fervor nacionalista e de uma profunda desconfiança no sistema ressoaram num segmento da população que se sente deixado para trás pela globalização e pelas mudanças sociais. Estas narrativas muitas vezes demonizam os oponentes,
espalham desinformação e promovem soluções autoritárias, representando um desafio direto aos valores e instituições democráticas. Entretanto, na extrema esquerda, as críticas ao capitalismo, à desigualdade e à influência das elites alimentaram um sentimento crescente de raiva e frustração. Embora estas críticas destaquem frequentemente preocupações legítimas sobre a justiça social e a equidade econômica, também podem levar à demonização de grupos inteiros, à rejeição dos processos democráticos e à romantização da violência revolucionária. A ascensão do extremismo político no Brasil é um fenômeno complexo e multifacetado, impulsionado por uma confluência de fatores. Enfrentar este desafio requer uma compreensão diferenciada das queixas subjacentes que alimentam estes movimentos, bem como um compromisso de defender os valores democráticos, promover o diálogo e abordar as desigualdades sistêmicas. O Judiciário brasileiro, especialmente o Supremo Tribunal Federal, tem estado no centro de inúmeras controvérsias nos últimos anos, gerando debates sobre o ativismo judicial, os limites do poder judicial e o delicado equilíbrio entre a defesa do Estado de Direito e a salvaguarda dos princípios democráticos. O Supremo Tribunal Federal, como a mais alta corte do país, desempenha um papel crucial na interpretação da Constituição, na salvaguarda dos direitos individuais e na garantia do equilíbrio de poder entre os diferentes poderes do governo. No entanto, os críticos argumentam que o tribunal por vezes ultrapassou os seus limites, envolvendo-se em ativismo judicial, ao tomar decisões que deveriam ser deixadas ao poder legislativo ou ao executivo. Decisões judiciais controversas, como a suspensão de plataformas de redes sociais e a prisão de políticos e ativistas, alimentaram acusações de censura, perseguição política e uma erosão das liberdades democráticas. Os defensores destas decisões, no entanto, argumentam que são necessárias para combater o discurso de ódio, a desinformação e as ameaças à segurança nacional. O debate sobre o papel do judiciário na democracia brasileira é complexo e multifacetado, sem respostas fáceis. Encontrar um equilíbrio entre a defesa do Estado de Direito, a proteção dos direitos individuais e o respeito pela separação de poderes é essencial para a saúde e a legitimidade das instituições democráticas.